Glória a Deus. Bom, para algumas pessoas que talvez não vieram nos últimos cultos que eu preguei, eu vou dar uma pincelada a respeito do tema que eu estou pregando, que fala sobre como andar autorizado, como ter autorização. Uma das coisas mais difíceis da terra é a gente entender por que as coisas não dão certo quando a gente ama um Deus poderoso. E a gente entra numa crise. Tem gente que entra em crise e não sabe, mas entrou em uma crise com Deus. Porque serve a um Deus, diz que ama um Deus poderoso, diz que ama esse Deus de todo o seu coração, não faz mal para ninguém, de alguma forma, está tendo uma vida reta e as coisas não acontecem. E isso tem muito a ver com autorização, com guerras espirituais. E tudo bem que você prepara a sua vida naturalmente, de uma forma que ela flui naturalmente. Mas existem inimigos espirituais que não querem que você rompa, não querem felicidade, não querem realização, não querem nada para você. Eles querem a sua destruição. Só que nós vamos andando pela vida e vamos esquecendo que essas guerras existem. E a gente vai perdendo a noção de como que é que as coisas vão sendo limitadas. E algumas situações, elas são espirituais e elas são geracionais. Algumas questões financeiras, por exemplo, na vida nossa, quando a pessoa nasce abençoada, ela nasce de uma geração que soube lidar com dinheiro, soube lidar com o princípio do recurso, com o princípio da organização. Como você pega uma geração que ela trouxe problema financeiro, miséria, ela trabalhou num princípio de desorganização. Pessoas que têm problemas de relacionamento emocionais, a gente chama assim, a gente costuma dizer que muitas vezes não é o homem que escolhe, é a mulher, né? E quando a mulher escolhe e não escolhe bem, a gente fala que ela tem o dedo podre, né? Começa um relacionamento, o cara é ruim. Escolhe o outro, o cara é ruim. Então toda vez que você aponta o dedo para um, fala, nossa, sempre é uma coisa que eu não quero. E isso daí tem a ver justamente com problemas geracionais, de valores da família, valores morais, éticos, no fundo, princípios de Deus, ok? Então eu quero orar por essa palavra e pedir a Deus que Deus nos mostre que a vida não é feita apenas da minha bondade, do certo ou errado. A vida tem muito mais compilações e advento daquilo que você está buscando, Deus está buscando uma outra coisa em nós. Então há uma dicotomia, dois caminhos. A gente busca realizações pessoais, estabilidade financeira, felicidade nos campos de relacionamento, nas questões emocionais, e Deus está buscando a nossa eternidade dentro dessas coisas. E a gente precisa fazer com que essas coisas elas culminem para a nossa eternidade. Porque você não vai deixar de amar, você não vai deixar de gerenciar a sua vida, você não vai deixar de ter valores, deixar de viver para poder ser eterno. Você não vai se esconder dentro de uma caixa e falar, Senhor, eu fiquei dentro de uma caixa até 70, 80 anos, morri, agora pode me levar, que eu acho que eu não errei com ninguém, que eu fiquei preso aqui dentro, entendeu? E eu não fiz nenhum mal a ninguém. E a Bíblia diz que Deus nos coloca na terra sobre propósitos, sobre valores que a gente tem que também disseminar. Eu gosto sempre de vir pregar de calça preta e camisa branca. E a minha esposa fala que eu pareço garçom de vez em quando. E eu trabalhei de garçom 2 anos. Quem trabalhou de garçom aqui na sua vida? Levanta a mão quem já trabalhou de garçom. E eu vou dizer, eu trabalhei 2 anos de garçom direto. Eu trabalhei algumas outras vezes, mas 2 anos foi seguido. E a vida é uma vida de você servir as pessoas. E quando você trabalha de garçom, você descobre que você não escolhe cliente que senta à mesa. Você tem gente que sorri para você, gente que te maltrata, gente que dá gorjeta, né? Um dos piores vícios de ser garçom é que você ganha mal o salário, mas quando aquele mês você ganha um monte de gorjeta, que está o dobro do salário quase, você fala, eu vou sair. Aí você ganha o dobro da gorjeta, né? Então assim, quando eu ia sair, ganhava muito dinheiro. Quando eu ficava um tempo, secava a fonte e falou, vou sair, vinha. Então assim, era uma produção viciante. Então a vida inteira nossa está baseado nisso. Às vezes eu não paro de fazer uma coisa, eu não vou para outra coisa, justamente porque quando eu quero fazer um passo,
sempre vem uma coisa que parece que vai melhorar e a gente precisa tomar uma decisão de vida. Vamos orar por essa palavra, para que Deus possa falar ao nosso coração, amém? Espírito Santo de Deus, nós te damos graça, Pai. Fala ao nosso coração, Pai. A Tua palavra é o momento mais poderoso, Senhor Deus de toda a terra. Quando o Senhor fez a terra, o Senhor fez pela palavra. E nós queremos que até hoje essa palavra, não só a Sua palavra, mas qualquer palavra liberada, dentro dos valores do Teu querer, são palavras que constroem sobre a terra. Do mesmo modo que palavras negativas estão destruindo aquilo que o Senhor preveu, aquilo que o Senhor organizou para essa terra. Dá-nos uma graça, Senhor Deus, nessa noite, que essa palavra entre acima das nossas emoções, acima das nossas crises, das nossas dúvidas, dos nossos problemas, seja ele com igreja, com ministérios, seja ele com pessoas, que a Tua palavra seja maior do que todas essas coisas. Porque a Tua palavra diz, Jesus disse em João, que aquele que guardasse os Seus mandamentos, é aquele que amaria o Senhor e também seria manifestado ao Pai por Ele. Então o princípio da Tua palavra nessa noite venha sobre nós, venha nos edificar e venha nos tirar de alguns lugares que não nos fazem bem. Nós Te damos graça, Senhor Deus, e dependemos de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar lembrando o princípio da autorização. Primeira coisa acontece em Gênesis 1:26. Pode colocar, fazendo um favor, Gênesis 1:26. O texto diz que Deus criou o homem. Vamos lá no princípio, né? Gênesis 1:26, né? No princípio Deus criou todas as coisas. E no 26 ele fala assim: então disse Deus: façamos o homem nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Fala assim: Deus nos deu uma autorização de domínio. Então esse texto ele fala que quando Deus cria o homem, Ele cria o homem e dá-lhe uma autorização, domínio. Ele está falando sobre peixe, sobre água, sobre animais, sobre tudo. Está falando sobre todo o ecossistema. Vocês vão dominar. A sua gestão, a sua organização vão dar o resultado dessa terra. E ele diz no versículo 27, assim Deus criou o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, Ele disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. E Ele diz de novo: dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então assim, Deus ele tem dado desde o início ao homem uma autorização. O que o homem perde em Gênesis capítulo 3? Ele perde a autorização de governo. Simples assim. Por que as coisas fogem da nossa mão? Porque você hoje tem que buscar essa autorização onde? Em cima da palavra que foi perdida. Em cima a palavra, ela vai te dar uma conduta. A conduta vai te dar autorização. Eu sempre falo que a gente vive sobre regras o tempo todo, sobre leis o tempo todo. Não há nenhum movimento que você faz, não há um ambiente que você vai, não há uma estrutura dessa terra que não tenha regras e não tenha leis, e não tenha uma cadeia de autoridade. Tem o gerente, o subgerente, tem lá o exército, tem lá o seu coronel, tenente, soldado, sei lá, sargento, tem os oficiais. Toda organização do mundo está baseada em cadeia de autoridade. O crente, o Filho de Deus, quando ele está na terra, ele não percebe que há uma cadeia de autoridade, ele rejeita isso. E há uma fala, né, que destruiu isso. Por isso que hoje eu estava falando sobre o conceito, né, de ensino que a gente está tratando na nossa reunião 144. Tudo que Deus fez ao visitar o homem, desde que o homem caiu, foi tentar lhe dar entendimento, lhe dar revelação, lhe dar condição de perceber se ele está autorizado a fazer alguma coisa. E eu vejo muita gente lutando e dizendo assim: cara, eu luto, as coisas não acontecem, parece que eu não estou feliz, parece que as coisas não se encaixam, justamente porque há princípios e valores que estão funcionando dentro de você, que eles vão te dar essa percepção. Toda percepção
de dor interna, toda percepção de crise emocional, toda percepção de sentimento, que é toda espiritual, é uma lei que não combina com a lei do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é justa, ela traz paz. O princípio de Deus ele traz longanimidade, ele traz saúde, ele traz bondade, ele traz grandes realizações dentro de nós. O princípio de Deus ele não é confusão. E a gente muitas vezes fica numa situação como sempre. Nossos problemas têm a ver com o outro. Ah, não é culpa do outro. Não, porque se fulano tinha feito isso comigo, eu não teria sofrido tanto. Não, não tem nada a ver com isso. Você já se envolveu com o outro por causa do seu dedo podre. Até amizades, tem gente que tem amizade para dedo podre. Vai se relacionar com gente que não vai agregar. E como as pessoas são energias puras, nós somos fonte de energia, a Bíblia diz que nós somos luz. O texto diz isso, a ciência já revelou isso. A Bíblia diz que nós somos sal e quê? E luz. Mas a ciência falou que nós somos luz, que nós somos, toda a matéria é luz. E aí você se envolve com pessoas que o ambiente dela não faz você crescer. É dito sobre os grandes pensadores aí de coach, essas coisas, que você é o resultado das 5 pessoas que você convive o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro. Por que o homem e a mulher, eles têm dificuldade de crescer? Porque eles acabam entrando os dois numa espiral de um mesmo pensamento, mesmo que eles sejam diferentes, acaba que uma energia vence a outra, e fica ali. E nós precisamos entender como que eu autorizo a minha vida para sair das confusões que a minha geração fez, porque você recebe um legado da sua geração, queira ou não queira. Gente, tem pais que têm problema de fígado, o filho aparece na geração com problema de fígado. O pai tem problema de, sei lá, o cabelo cai, o filho também, o cabelo cai. Sei lá, o pai tem problema de depressão, o filho ou o neto aparece com depressão. Se nós olharmos para as questões genealógicas, nós temos todo um estudo, a Bíblia inclusive é montada em cima disso, para ver que pais passaram para filhos bênçãos ou maldições. E a gente tem que tomar cuidado, porque se Deus nos autorizou e nós não estamos autorizados, de onde vem essa autorização? Em Cristo Jesus. De Adão até Cristo, a humanidade tentou tatear a autorização. Ficar autorizado é uma luta muito pesada. E Cristo, quando vem a nós, coloca Mateus 28, 19, ele vem aqui e diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então assim, Marcos 16, 18, coloca aí, fazendo um favor. Marcos 16, 18, diz assim: poderão pegar em serpente com toda segurança, se beber alguma coisa venenosa não lhes fará mal, e quando puserem a mão sobre os doentes, eles ficarão curados. Tá? Quando o Senhor Jesus acabou de falar com ele, foi levado para o céu e assentou-se à direita do Pai. Quando Jesus volta, depois de toda uma pregação de 3 anos seguidos, de 30 a 33 anos, ele deixa um legado, né, de autoridade sobre o corpo, sobre coisas que podem te fazer mal. Ele se deixa uma autoridade, e o principal legado, ele disse: olha, vai e ensina as pessoas a respeito do que eu tenho dito. Quando ele sobe, também ele está anunciando a vinda do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo viria nos ensinar a respeito, falar daquilo que ele falou. Ou seja, ele é a palavra de João 1:1. O verbo habitou entre nós, o verbo se fez carne, sabe? O verbo veio e habitou, a palavra habitou entre nós. Todo o conceito de autorização está baseado num conceito de princípios de valores emocionais. E às vezes você fala assim: eu não bebo, eu não fumo, eu não traio, eu não roubo. Gente, isso é para gente muito depravada. Isso não é cristianismo. Cristianismo é quando você cumpre a vontade do Pai. Ser discípulo de Jesus é quando você está já acima disso daí. Quando alguém está roubando, o cara está numa draga desgraçada. Isso daí já não tem nada a ver com o cara separadista dizer que ele virou um cristão.
Um cristão acontece quando o princípio de Cristo funciona no dia a dia da sua vida. Que você não fica mal quando o outro diz alguma coisa. Eu estava dizendo hoje sobre a pessoa falar mal do seu cabelo, da sua roupa. Tem gente que não aguenta um comentário, fica mal, cria problemas emocionais, cria divisão no casamento por causa de uma palavra. Gente, se a gente não aguenta uma palavra, a gente vai aguentar o quê? Por que que a gente é tão suscetível a críticas e tão difícil de aguentá-las? Sabe por quê? Porque nós não temos uma base formada dentro de nós a respeito de qual é o nosso princípio de vida, quem nós somos. Então, nesses dias que eu preguei sobre isso daí, eu falei sobre que existem dois tipos de autoridade: autoridade moral e autoridade legal. A autoridade legal é essa que é instituída, né? Que é regida por leis, que são todas as organizações que nós temos na terra. Todas elas são a autoridade legal. Existe a autoridade moral, que é baseada no respeito, no reconhecimento, na conquista por meio de exercício de empatia, de capacidade de ouvir os outros, e uma autoridade que inspira respeito, né? Então essa autoridade é uma autoridade que é conquistada no meio da família. O pai tem respeito porque ele é o pai, não porque ele nasceu primeiro, é porque ele tem uma posição, porque ele tem um legado para dar, porque ele passa isso. Então assim, nós não podemos entender que a terra, Deus vai andar de qualquer jeito. A ideia que os cristãos têm hoje é que Deus, por amar muito, Ele aceita qualquer tipo de ação, porque no fundo Ele vê meu coração. Quem é que não tem esse pensamento na hora que erra? Ah, Deus sabe, eu gritei, mas eu fiquei bravo, mas Deus sabe o meu coração. Não, querido, não faz isso. Não coloca Deus no meio dos seus rolos, porque Deus, Ele tem um princípio. Sabe, Ele não vai, se Ele mudar o princípio, Ele já não é Deus, aí Ele já é sei lá, aí Ele é um espírito que você comanda Ele, entrega para Ele, porque Ele faz a sua vontade. Presta atenção uma coisa, o cristão se desenvolveu numa categoria de dizer assim: Deus vai ter que fazer a minha vontade. Eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou ajoelhar lá, e aí Deus tem que realizar a minha vontade. Sabe que as igrejas hoje, as igrejas cheias, quando elas estão cheias, sabe por quê? Porque quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala que Deus vai restaurar relacionamento, quando a gente fala que Deus vai te dar o dobro que você tem, quando Deus fala que, sabe, e tudo isso está em Deus. Na verdade, não está errado um pastor pregar isso, tudo está em Deus, mas não é a base pelo qual Deus se move. O sucesso seu não é a base, o sucesso é para você. Se você ficar rico ou pobre, quem vai ficar feliz com isso? Você. Deus está no mesmo lugar, Ele está no mesmo princípio. Só que nós precisamos parar de entender que a gente ouviu essa coisa que Deus vai dar, que Deus vai fazer, e a gente não se prepara na base, e qualquer coisa que vem nos tira do lugar. Ah, não aguentei, pequei. Ah, não aguentei, eu bebi. Ah, não aguentei, eu transei. Ah, não aguentei, eu voltei para as drogas. Ah, não aguentei. Você não aguentou o quê? Você não tem base. Por isso que é muito importante você entender sobre a autoridade, que a autoridade funciona sobre um código de lei. Sabe, eu estava falando hoje sobre isso, que um policial, se ele for corrupto, se ele for um cara que você conhece a história dele, se ele for um cara que anda na abordagem dele, vai lá e bate no cara, e ele faz alguma coisa fora do contexto do direito que ele devia fazer, independente de ele ter acertado errado, ele é policial, você não pode falar contra ele, que ele te leva preso, acabou. Autoridade é autoridade. E eu queria que você entendesse assim: Deus, você bate na porta de Deus, você pressiona Deus para algumas coisas, você faz um monte de coisa errada e ainda quer que Deus te abençoe. E eu tenho dito que é muito difícil, porque a gente tem uma informação. Fala assim, a fala da serpente. Fala forte, a fala da serpente. Ela prometeu para você felicidade, a qualquer custo. Ela prometeu para você que não precisa ter princípio, que você é importante, que você merece. Essas falas são de Deus, que você merece o melhor dessa terra. Isaías 1,19, a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas a serpente fala, tudo que Deus falou, a serpente botou uma palavra em cima. Quando o diabo quis quebrar a autoridade de Jesus lá no batismo,
Ele não foi lá e disse assim: eu vou te repreender, porque eu também tenho força, eu tenho o reino das trevas aqui comigo, né? Falou a palavra: você está com fome? Faz essas pedras transformar em pão. Que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra sair da boca. Aí ele levou ele lá num lugar lá, falou: te atira daqui. Porque Salmo 91 diz que você poderia se atirar, que Deus daria ordem aos seus anjos, para que você não tropece em pedra nenhuma, ele te pegaria antes de você cair. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo nunca vem, a não ser para colocar dúvida num princípio que você tem. A ideia do inimigo é desestabilizar os seus princípios. E quando se você tem pouco e ele desestabiliza, ele te quebra no meio, você desautoriza. Porque não é o que você pensa, não é o que eu desejo, é o que Deus olha que eu tenho dentro de mim e o que o inimigo olha também. No mundo espiritual nós não estamos escondidos. Big Brother do mundo espiritual existe todos os dias. Milhares e milhares de anjos do Senhor nos vendo andar, e milhares de anjos caídos, demoníacos, olhando para nós, nu no banheiro. Desculpa dizer isso, milhares de anjos vê você e eu. Não tem lugar escondido. Se você estiver debaixo da sua cama, do seu cobertor, vendo um vídeo meio complicado, para que ninguém veja, tá milhões de anjos assistindo ali também. Fala: nossa, ele gosta disso. Nossa, isso move ele, move ela. A gente precisa parar para entender que as coisas não deram certo na vida de muita gente, porque não houve verdadeira entrega, autorização, cumprimento da palavra. A palavra não é para te ofender, a palavra não é para te tirar a liberdade, a palavra é para te dar tudo o que você quer, de uma forma organizada, no tempo de Deus, na forma de Deus, no desejo de Deus, na vontade de Deus. Mas a gente briga contra isso. Para pensar só um pouquinho. Qual é a cultura bíblica nossa? Quem lê a Bíblia todos os dias? Quem estuda a Bíblia? Quando a gente faz um chamado para estudo na igreja, não vem ninguém. Todo mundo tem uma ocupação, tem algo para fazer antes da palavra de Deus, antes de qualquer coisa. As pessoas, elas têm prioridades diferentes hoje em dia. Normal, todo mundo tem. Mas você não pode deixar uma coisa pela outra. O que é a autoridade? A autoridade organiza o ambiente comunitário para que haja igualdade nos direitos e que todos possam ter oportunidade de ver bem. Tradução do Aurélio. Então, quando Deus põe autoridade, Ele põe para que haja paz no meio de todos. Um pai autorizado é um pai que traz paz para casa. Uma mãe autorizada, ela traz paz para essa casa. Um filho autorizado, ele traz paz nesse lugar. Acontece que isso não acontece emocionalmente. Nós somos uma geração emocional. Nós choramos por nada, nós brigamos por nada, nós sofremos por nada. Sinceramente, nenhum dos pensamentos que passam pela nossa cabeça. Tem gente hoje tendo caos emocional de pensar que uma coisa pode acontecer. Aonde que a gente chegou? O mundo espiritual é muito real. Ele é muito forte. E eu não estou descaracterizando uma pessoa que tem uma síndrome emocional, que lhe falta ar, e não está faltando, mas a mente está dizendo que está faltando ar. Chama fobias. A pessoa tem uma crise ali. Não estou dizendo que ela não possa ter. Eu estou dizendo para a gente se atentar que o resultado da nossa geração, ela tem a ver com o que Jesus falou para nós. Põe em Mateus, fazendo um favor, versículo 18. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda autoridade, fala autoridade, no céu e na terra, foi entregue a mim. Ele é o portador de toda a autorização sobre o mundo. Regra: se alguém quiser ir bem em qualquer área, tem que olhar para Jesus e ver o que Ele falou. O
que Ele disse. Se a gente não olhar para isso, a gente vai produzir um evangelho emocional, a gente vai produzir uma relação com Deus emocional. E aí você nunca sente Deus falando com você, porque Deus não trabalha na sua dor. Não que Ele não possa te curar, mas Ele não trabalha pela sua dor, Ele não trabalha pela sua necessidade, Ele não trabalha pela sua escassez. Toda escassez está chamando a atenção de alguma coisa. Por que eu estou na escassez? Por que falta isso? Por que eu não me relaciono bem? Por que as coisas não acontecem? Tem alguma base que está errada. Só o resultado já devia nos atentar. Fala, peraí, eu tenho que mudar alguma coisa. Senhor, a tua palavra diz que eu vou ser feliz. Por que não está acontecendo isso? A gente tem que começar a olhar as coisas e falar, cara, não está dando certo. E por que não está dando certo? A melhor forma de ouvir a voz de Deus, quando a gente é surdo, é quando a gente vê um negócio que a gente fez e não deu certo. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, e a gente está no mesmo lugar. E a gente vai se enchendo de crises emocionais, a gente vai se enchendo de, nãos dentro da vida da gente, e a gente vai dizendo, cara, estou fim de ir na igreja, eu vou lá, não muda nada. Você sabe que a gente, como pastor, né, a gente parece limão chupado, né? É azedo, às vezes, né? Às vezes é refrescante, mas a gente se espreme para dar tudo que pode a uma igreja. E a gente sabe que a gente não faz nada mudar na igreja. Porque você é um ser humano, você não muda ninguém. Quando a gente lança a palavra, é o que o profeta fez lá atrás, que outro profeta faz, que todo mundo fez, esperando que quem ouça essa palavra mude o seu ponto de vista. Então, eu tive que voltar tudinho, porque eu preguei umas 2, 3 semanas atrás ou mais sobre isso. E a minha preocupação que Deus tem colocado no meu coração é que assim, como é que eu posso me autorizar nas minhas relações? Por exemplo, Paulo, no capítulo 14 de Romanos, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 14, eu vou ler isso aqui para você, porque isso aqui, se você falar assim, me dá uma regra a respeito de como viver bem sobre a terra, vou te dar essa regra. Paulo estava vivendo esse problema lá. Por quê? Porque havia uma posição de uma religião judaica muito forte, o judaísmo era muito forte, a lei mosaica, ela direcionava o coração das pessoas. Jesus chega e diz assim, nós vamos mudar isso aqui, eu vou melhorar essa lei para você. Agora, você para pensar, você pegar um cara que está 3, 4 mil anos vivendo de uma lei, você chega para ele e fala, ó, isso aí, você é fariseu, você é hipócrita, porque você cumpre todas as coisas, mas você não tem sentimento, você não tem amor. E Paulo vai falar um pouco sobre isso nesse Romanos 14, ele fala, ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que de tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes. O que come carne não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, pois Deus recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, estará firme, pois poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dias e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, pois dá graça a Deus. E o que come, para o Senhor, o que não come, para o Senhor não come, e dá graça a Deus. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos e morremos para o Senhor. E para o Senhor morremos. De sorte que se vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pois para isso Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu que julgas teu irmão, pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo
a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou causar escândalo ao irmão. E se estou certo no Senhor que de nenhuma coisa de si mesmo imunda, mas se alguém tem por imundo, então para esse é imunda. Se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faça perecer por causa da tua comida aquele a quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, e essa carta continua com um monte de ensinos a respeito de como nós vamos conviver. E por que eu coloquei esse texto? Eu quero terminar a minha fala sobre isso. Toda a nossa ação, quando a gente olha para o mundo, quando você olha para o mundo, você vê injustiça, roubalheira, corrupção, desigualdade, você vê pessoas traindo pessoas, pessoas se separando, pessoas morrendo na droga, o Estado falhando no lugar, sabe, você vê toda a desorganização da terra. Concorda com isso ou não? E isso te fere. Você sabia que a organização da terra te fere inconscientemente? Que pelo fato de você viver num mundo desorganizado, ele te influencia numa energia de desorganização, e é muito difícil ser organizado no mundo desorganizado. Há uma influência do meio em que nós vivemos. O meio, ele é mais importante, o meio, fala assim, o meio, o ambiente, é mais importante que o ser do ambiente. Você sabia disso? Exemplo, uma água limpa vai tratar bem peixe, uma água suja mata ele, ou então deforma ele. Uma terra árida não dá nada, mas uma terra bem tratada, ela dá soja, ela dá milho, se ela for corrigida. Então, qual é mais importante quando você vê um milho plantado? É o milho? Não, a terra que gerou ele por causa da condição do ambiente. Deus sempre quis que o homem estivesse num ambiente de paz, num ambiente de organização. Então, como a terra desorganizou, e aí a gente já vê o resultado de como o homem não depende de Deus. Você fala assim, pastor, tem muita igreja, né? Tem muita igreja emocional, tem muita igreja pensando só em grana, pensando em realizações pessoais, realizações emocionais. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz em Mateus 6, coloca Mateus 6, 33. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. O que são essas coisas do texto de Mateus 6, que começa em 25? Não andeis ansiosos pelo comer, pelo beber. Ou seja, a vida, fala assim, a vida comum. Comida, bebida, sustentabilidade. Sabe, não, a Bíblia está dizendo, busque primeiro o reino, essas coisas eu vou te dar. Eu não preciso dizer para você que você vai ser próspero, porque a Bíblia diz, quando Deus nos faz, ela criou o homem, como diz em Gênesis, e o abençoou. Fala assim, Deus não faz alguém quebrado. Se há uma quebra em nós não buscamos restaurar aquilo que foi quebrado. Mas Deus nos fez perfeito para atingir propósito, para andar sobre autorização. Toda vez que alguma coisa não anda, você tem que parar e falar assim, como que eu mudo isso aqui? E você não muda sozinho. Você tem que procurar alguém que está vencendo nessa área. Isso é muito importante. Falta humildade sobre a terra. Tem pessoas que quebram a cabeça, elas dão errado, elas dão um relacionamento errado, elas estão em lugares errados, elas fazem negócio errado, elas não mudam e elas não são capazes de chegar para alguém e falar, eu preciso de ajuda. Orgulho. Por isso que Jesus disse, ide e fazei discípulos, ensinando-os. Ele não está dizendo que você vai ser menor. Gente, os mestres não são maiores que os servos, que os discípulos, e nem o professor é maior que o aluno, mas ele sempre vai estar num estado maior, porque ele ensinou.
O estado de ensinar é um estado de humildade. Imagine se a gente andasse, eu quero terminar com esse ponto de vista, brigando com o alfabetismo nosso lá no início da nossa vida. Se você chegasse para o professor e falar, não vou aprender essa palavra, não vou aprender a ler, não vou aprender a escrever, eu não vou aprender a ler, não vou aprender a escrever. O que seria de você na idade adulta? Lá você se submeteu e aprendeu a ler e escrever, e isso faz você ter sucesso em algumas áreas hoje. Entender o mundo, ler, escrever, participar. Então assim, como é que a gente pode pegar para um princípio que é a palavra, que é o maior princípio do mundo? Não existe. Eu estava vendo um podcast de um ateu falando mal da Bíblia, falando contra a existência de Deus, e um licurgo, né, que é um cara do Nordeste, falando a respeito das comprovações da presença de Deus no mundo, que ela tem várias comprovações, e uma delas é moral, sabia? Uma das comprovações que Deus existe é a moralidade que nós temos no nosso conceito do certo e errado. A ciência usa na observação de anos a moralidade de alguma coisa para dizer que existe um ser inteligente atrás daquilo. E eu queria dizer uma coisa para você assim, do meu coração: se você não for uma pessoa que deseje profundamente quebrar os valores que você recebeu familiarmente, tua família foi uma bênção naquilo que te ensinou bom, mas biblicamente, nossas famílias eram zero à esquerda na Bíblia, a maioria delas. Quando iam na igreja não entendia nada da Bíblia. Claro que tivemos pessoas que oraram, que é importante demais a oração dos nossos antepassados, mas quando você chega numa geração que você precisa discutir assuntos, se uma coisa é real, se não é, se pode, se não pode, se combina, se vai para o céu, se não vai, se é eterno, se não é, se é justo ou não é, se a Bíblia diz que sim ou não, porque está todo mundo rasgando a Bíblia para poder colocar dentro da Bíblia a deformação da sociedade. A Bíblia está sendo rasgada em muitos conceitos de muitos pastores bons que estão se desviando atualmente, pastores sérios, pregando absurdos para poder encher sua igreja de pessoas, sabe, de aceitação. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sempre criei que assim, o nível de pessoas que queriam a Deus era muito pouco em relação aos que eu via perdido. Eu morei nessa cidade muito tempo atrás, eu jogava bola. Dos meus amigos que eu jogava bola, e olha que eu joguei com muita gente, eu acho que tem 2 convertidos a Cristo. O resto tudo na cachaça. Gente boníssima, gente boa, como diz outros, só falta se converter, então falta tudo, né? Então assim, porque o bom sem Deus não é bom. E eu vou dizer uma coisa assim que me fugiu. Eu falei, será que as pessoas não entendem? Porque a Bíblia, ela se tirar o céu e o inferno, se tirar Deus e o diabo, ela tem que ser seguida. Ela é maravilhosa, é cheia de princípios, de valores. E por que a palavra de Deus, que é um princípio, por que ele é eterno? Porque ele é divino, porque você não consegue cumprir. Se fosse humano, você cumpria facilmente. É fácil amar o inimigo? É fácil amar o cara que te dá um nó, que não te paga um dinheiro, que você suou para poder ter aquele dinheiro? É fácil amar? É fácil perdoar essa pessoa? Deus está em busca de uma igreja, a noiva dele, que se pareça com ele, que pense como ele, não de alguém que está dizendo, eu vou já de qualquer jeito, o Senhor me ama. Presta atenção, o Senhor ama qualquer um de nós. Nós somos o ato de amor da cruz. Mas o fato de ter um ato de amor na cruz, e quando você pega a cruz, ela não é um ato de amor, ela é um ato de amor e justiça ao mesmo tempo. Porque no momento em que Jesus morre na cruz, ele julga todo o pecado do passado e do futuro. Ele traz julgamento sobre o erro humano. Ele restaura o ser humano. A cruz, no momento em que Jesus morre, ali tem um ato de julgamento já. Jesus é o Jesus do amor, mas ele também é o Jesus do julgamento. Para de perder tempo. Você sabe, você é uma bomba na mão de Deus.
Deus pode fazer muito por você. E muitas vezes você está envolvida nas suas questões emocionais, nas suas perdas, naquilo que não deu certo, naquilo que eu acho. Deus não está nem aí com o que você acha, porque a palavra dele é melhor, porque o pensamento dele é melhor. Deus só fica olhando e fala: que pena que meus filhos não conseguem entender os meus princípios e andam segundo os seus valores. Isso é muito antigo. Israel, a nação que foi presenteada para carregar a história de Deus, passou toda a geração dela quase, sabe, em escravidão, porque ela vivia adorando outros deuses, porque ela se desviava da presença de Deus. Deus não está nem aí se você não consegue perdoar. A perda é sua. Ele já fez o sacrifício, ele só vai ter a dor de perder bilhões, trilhões de filhos. Hoje nós somos 8, quase 9 bilhões de pessoas, isso no mundo. Isso, quase 9 bilhões. Das nações mais populosas do mundo, que está a tal da janela 1040. Quem já estudou a janela 1040? Sabe o que significa? No globo terrestre, a janela 1040 é um marco de pontos cardeais, né, sobre o globo terrestre. A janela 1040 é o lugar onde tem as pessoas que nunca encontraram Jesus, que nunca entenderam quem é Jesus. Você vai nessas nações pequenininhas da Ásia, da Oceania, eles têm 300 mil deuses. Rato é Deus, já falei isso para vocês. Cachorro é Deus. Vaca na Índia, não se mata uma vaca, porque a vaca é divina. Quando a vaca dá uma chifrada, Deus tocou na pessoa. É isso aí, vocês estão rindo, mas é isso aí. Nessas nações em que rato é Deus, quando o rato ele vai lá dar uma raçãozinha, o rato pica ele lá, ele sai em êxtase, ele entra em êxtase. Eu fui tocado pela divindade. Tamanha ignorância do ser humano. E tem alguém que fala que não é necessário pregar, sendo que Jesus passa, morre, faça o ministério dele. Ele não fala de uma cura, ele não fala de nascer de novo, ele fala aí de ensinar o que eu ensinei para vocês. Falem para os outros sobre isso. Espírito Santo de Deus tem pressa. Minha vida não foi boa. O resultado da sua vida é o resultado da falência do princípio de Deus, é a falência dos valores de Deus. Escuta o que eu estou te falando. À medida em que você se aproxima de Deus, as coisas vão se organizando. Amém. Você tem que chegar e falar: eu errei, não funcionei, é ruim demais o meu jeito de ser, eu sou esquisito. Assume, vai para o espelho da vida. Mas não perde a sua salvação, não perde a possibilidade de chegar aos céus, porque uma pessoa errou com você, ou você, sabe, tem gente que tem crise com ministérios, com igreja. Um monte de gente saiu das igrejas. A igreja é problema. Tem pastor que cai, mas a autoridade não muda. O pastor que cai, ele sai, a autoridade continua. O soldado que erra, ele para de ser soldado? Não, está lá, a autorização está sobre ele. Não se muda a autoridade por causa do erro humano. As cadeias, sabe, o cosmo para de funcionar. A lei do mundo que segura o globo terrestre inclinado para porque alguém errou, porque o mundo é mal cuidado. Não para, as leis continuam, elas são validadas. E a autorização só vem quando a palavra de Deus é utilizada poderosamente no seu dia a dia, nas suas relações, sabe, no seu pensamento, sabe, você convive muito mais. Sabe qual é o ambiente que você mais convive? Não sei se você dorme 8 horas, mas você convive em média 15, 16, sabe, horas, só com você, no seu pensamento. O mundo que você devia dominar, não é aqui fora, aqui dentro. O mundo que você devia dominar é aqui dentro. Aqui não pode ter pensamento que corrói.
queria muito que você entendesse que Deus está desesperado por um tempo em que as heresias estão aparecendo. Se você for para a internet e começar a ouvir pessoas, daqui a pouco você não vai crer mais na Bíblia, porque você não tem base para isso. As pessoas pegam a Bíblia, a voz da serpente, ela muda tudo. Quem está fazendo isso são pregadores, pessoas importantes, pessoas que são relevantes aí para fora, e eram relevantes no mundo espiritual, e são relevantes em suas igrejas, pregando tamanhas heresias, pessoas que eu admirava, pessoas que eu falei assim, não é possível que está acontecendo isso. E por que está acontecendo isso? Porque evangelho emocional, ele arrebenta lá na frente, pode durar 30 anos. Conversão emocional, 15 anos a pessoa para na igreja, daqui a pouco você vai lá bebendo uma cerveja, nenhum problema, eu não tenho problema com você estar bebendo cerveja, não acho que uma cerveja leva alguém para o inferno, mas eu acho que se tomar demais vai bater carro, vai matar os outros, né? Já aconteceu de a gente ter um monte de problema de acidência, por causa do efeito das coisas. Tudo que é feito sem regra, sem limite, é danoso ao ser humano. Come todo dia 10 quilos de arroz, daqui um dia eu vejo você na cama do hospital, morrendo de uma embolia. Tudo que é, sabe, desorganizado fere. É um tempo que a gente precisa parar e falar assim, Senhor, o que eu faço para o Senhor? Como eu uso a minha energia, a minha força? Por que o Senhor me deu tudo que eu tenho, toda a inteligência, e eu fico no blá 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 da história, não faço nada, não me movo, fico criticando, não aceito, não posso ser discipulado, não posso ser ensinado, não posso ser movido para lugar nenhum, porque eu sou Deus, porque quem anda assim é Deus. Então não tenha você como seu Deus. Para com isso. Não, porque eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Meu irmão, jactância. A Bíblia diz que você pode organizar, mas você não pode falar amanhã faremos tal coisa, tal coisa. Eu mando mensagem para minha esposa, quando ela fica brava. Eu estava em Campo Grande, lá, eu fui sexta, é isso? Brava assim, ela fala, não fala isso. Não sei se eu falei para ela, para minha filha, eu falei, eu estou terminando a pintura da casa hoje, que foi sábado, a gente pintou o dia inteiro, e eu chego para a reunião nossa 9h30. Se assim Deus permitir, porque eu não posso dizer que eu vou estar amanhã aqui. E quem me ensina isso? O Senhor. Que a gente pode projetar, a gente pode sonhar, mas a resposta, Provérbios 16, vem da boca do Senhor. Amém? Fecha teus olhos, inclina sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu queria que você pensasse um pouco a respeito de quantos valores de Deus realmente conduz você durante a sua vida. Fecha teus olhos, por favor, pensa nisso. Será que Deus realmente está conduzindo? Ou são seus desejos, sua necessidade, sua dor, suas crises, que falam mais alto que a voz do Senhor? E se elas falam mais alto, isso é a voz da serpente, isso é a voz da malignidade, é a voz, sabe, que fere, a voz que impede ministérios de acontecerem, de pregações de acontecer a salvação de outras vidas. Ninguém nunca prega perfeitamente organizado, porque nós vivemos no mundo e nós caímos, nós estamos em busca de uma reorganização em todas as áreas. Se eu esperar todo o dinheiro do mundo que eu preciso para poder viver em paz e dar 1 hora do dia para alguém, para poder ouvir alguém, eu vou morrer trabalhando para esse dinheiro chegar e não vou pregar para ninguém, eu não vou poder ouvir ninguém, porque o dinheiro será o meu mamon, será o meu senhor. Se eu achar que eu não tenho condições, enquanto eu não souber todas as coisas do mundo, você pode morrer estudando e não conseguir pregar para alguém. A Bíblia diz que aquilo que você recebeu de graça, você tem que dar de graça.
recebeu o amor de Deus, dê o amor. Fale daquilo que deu certo, fala daquilo que até onde o Senhor fez, fala até que o Senhor me ajudou, até que eu entendo isso. E eu sei que a nossa vida é cheia de dores, de fases, de coisas que não se apagam na nossa memória, principalmente os nossos erros. São eles que nos fazem, sabe, o diabo te ensina muito mais sobre você não perdoar do que você ser perdoado, que é o que Deus te fala. Em nome de Jesus, começa a liberar a sua vida. Começa a dizer: Senhor, usa a minha vida, me usa como instrumento. Eu sei que essa terra está, sabe, eu preciso passar aquilo que eu tenho de bom. Eu preciso me envolver com pessoas, eu preciso ir além. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ter mais uma vez penetrado em nosso coração, não como como uma história de uma beleza, mas como uma necessidade crucial de salvação de milhares de pessoas. Uma pessoa só não consegue fazer todas as coisas. Por isso o Senhor juntou uma população, uma nação, e disse: ide, fazei discípulos, ensinai-os. Se houve coisas erradas dentro do processo que se aprendeu do ide, existe o ide de Deus, existe a consolidação de Deus, existe o enviar de Deus, existe o líder de Deus, existe aquele que sabe a forma de Deus. Caia por terra hoje todas as cadeias, em nome de Jesus, emocionais, espirituais, físicas. Pai, em nome de Jesus, haja, Senhor Deus, um tempo de, em que Deus possa ter a sua mente disponível, seu coração disponível, seu espírito disponível, para que a palavra dEle possa reinar, possa ser formada, possa ser edificada dentro do seu coração. Eu te louvo, Pai, em nome de Jesus.